Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021, estamos aqui para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 45 ao 52, que diz assim: Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas três da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma palavra encorajadora. Jesus hoje dirige para você uma palavra de coragem, uma palavra encorajadora. Nós escutamos no Evangelho de hoje que Jesus, depois da multiplicação dos pães, pede para que os discípulos entrem na barca e vá para outro lado da margem. Enquanto isso, ele vai rezar. E os discípulos se afastam, estão no meio do mar. E Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. Quando eles veem Jesus, eles pensam que é um fantasma. E é muito engraçado quando diz o Evangelho que eles começaram a gritar de medo. Começaram a gritar desesperados. É um grito de medo, é um grito de desespero. Mas o que Jesus diz? Coragem, sou eu, não tenhais medo. É o que Jesus hoje também quer dizer para você. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Qual é a situação que colocou medo em você? Que situação impôs medo na sua vida? Talvez seja uma situação que até tenha lhe escravizado no medo. Qual situação? Estamos aí, o grande exemplo que tem colocado muito medo na humanidade, a própria pandemia. Mas Jesus hoje, diante dos nossos medos, diante dos nossos desesperos, Jesus é aquele que chega para você e diz: não tenhais medo, coragem, sou eu. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei o que tem feito você cair no medo ou se escravizar no medo. Mas eu sei quem é aquele que caminha sobre as águas. Na Bíblia, na Sagrada Escritura, o mar, ele é sinônimo do mal. E quando Jesus, ele caminha sobre as águas, isso tem um significado profundo. Sabe por quê? Porque o evangelista quer mostrar
que Jesus é aquele que está acima de todo mal. Se o mar simboliza o poder do mal, Jesus caminha sobre o mal. Jesus está acima do mal. Jesus sempre vence o mal. E é por isso que hoje, diante dos males que assolam a sua vida, diante dos males que têm atacado a sua vida, que têm vindo sobre você e sua família, Jesus é aquele que diz: coragem, sou eu. Não tenhas medo. Não tenhas medo. O Evangelho terminou dizendo: o coração deles estava endurecido. E eu pergunto para você: como é que está o seu coração hoje? Será que o seu coração está cheio de confiança no Senhor, que está conosco, que está do nosso lado, cuidando de nós? Ou será que o nosso coração se encontra endurecido também? Tenhamos muito cuidado, meus irmãos, para que as situações da vida, as adversidades da vida, os problemas, os sofrimentos, não endureçam os nossos corações. Que o nosso coração não se endureça. Que o nosso coração não se endureça. Mas que o nosso coração seja fortalecido por essa presença de Jesus, que nos ajuda, se preciso for, a caminharmos sobre as águas com Ele. Que Deus abençoe você, que Deus te liberte da escravidão do medo e que o Senhor hoje renove a tua confiança nele. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.